Podcast Unindo o Propósito. Do Brasil para o mundo. A Biomagistral, maior rede de farmácias de manipulação, está presente em todos os estados do país e também fora do Brasil. Com um propósito claro: transformar a saúde com excelência, cuidado e inovação. Fundada em 1979, a Biomagistral é referência nacional em farmácia de manipulação humana e veterinária. Pioneira no uso do canabidiol, atua com pesquisa constante e tecnologia de ponta, sempre buscando soluções que respeitem a individualidade de cada paciente. Há mais de 4 décadas, a Biomagistral acompanha a evolução da ciência e da saúde. Cada avanço, cada novo produto, reflete um compromisso com a vida e o bem-estar das pessoas. Nosso compromisso vai além da manipulação. Unimos acolhimento, ciência e orientação especializada. Cada fórmula é única e cada pessoa é prioridade. Com mais de 270 unidades espalhadas pelo Brasil e no exterior, a Biomagistral cresce com responsabilidade, mantendo a mesma essência de quem acredita que cuidar é um ato de amor e conhecimento. Biomagistral, manipulação com ciência, empatia e visão de futuro. Em Maringá, existe um lugar onde a moda encontra a elegância. Seja bem-vinda a Sorelli. Aqui, cada detalhe foi pensado para receber mulheres que gostam de se vestir bem e expressar sua personalidade através da moda. Na Sorelli, você encontra peças selecionadas, qualidade, sofisticação e as principais tendências para todas as ocasiões. Seja para um compromisso especial, um evento ou para transformar o seu dia a dia. Aqui sempre existe um look esperando por você. E eu tenho um convite especial. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e entre agora mesmo no grupo VIP da Sorelli. Você recebe em primeira mão as novidades, promoções exclusivas e lançamentos. Venha viver essa experiência. Estamos localizados na Avenida Serra Azul, 1482. Ou fale conosco pelo WhatsApp 449-9946-1552. Sorelli, elegância para mulheres que sabem aonde querem chegar. Começa agora o podcast Unindo o Propósito. Em um mundo cheio de opiniões, existe um espaço para conversas que tocam, curam e inspiram. Onde fé e razão se encontram e cada história revela um novo propósito. Esse é Unindo Propósitos, muito além da opinião, uma conversa com propósito. Olá, sejam muito bem-vindos ao TV Unindo Propósitos Podcast. Eu sou Miriam Santos e é com muita alegria que eu faço esse vídeo hoje e esse momento como um marco especial da nova temporada do TV Unindo Propósito. Você que nos acompanhou até aqui, né, todo esse tempo pela Rede Cinturão Verde, pela Rádio Ingamar, por todas as nossas plataformas digitais, né, TikTok, YouTube, Instagram e agora, a partir de agora, a gente vai focar em algo muito especial que está dentro do meu coração, que Deus vem colocando e vem trabalhando há muito tempo. Mas antes da gente entrar nesses detalhes, para o dia de hoje, eu quero contar um pouquinho da história desse podcast que nasceu há mais ou menos 4 anos atrás, né? 4 anos e meio vai fazer agora, né? E aí quase para completar 5 anos, o Unindo o Propósito, ele nasceu com uma missão muito forte: unir as pessoas, unir o povo de Deus. A palavra que Deus me deu quando me entregou esse podcast foi muito clara para mim. Ele disse: o meu povo perece por falta de união, e a unidade, ela é poderosa. Quando nós andamos em unidade, ou seja, em comunhão com as pessoas,
a gente tem uma força que é inexplicável. Então, se você estava acostumado a andar sozinho, se você estava acostumado a andar perdido, se você estava acostumado a conseguir as coisas com a força do seu braço, com o seu talento, esse lugar é para você. Porque aqui a gente traz entrevistas aonde cada pessoa conta sobre o seu propósito, sobre a sua visão, sobre aonde quer chegar, como descobriu tudo isso. Então, se vocês olharem aqui, por exemplo, o nosso símbolo, né, que está aqui do lado de cá, ó, essa flor, ela tem algo muito simbólico para mim. Ela demonstra a unidade de cada propósito, porque eu acredito que cada pessoa carrega uma história. E essa história, ela é única. Entenda que se você está aqui nesse vídeo hoje assistindo, se foi parar aí na sua rede, neste momento, a sua história, ela é única. E Deus te criou para um propósito muito maior do que você imagina, muito maior do que você pode ter pensado até hoje, né? Porque isso aconteceu comigo. Eu venho de uma história, de uma trajetória com a comunicação que eu falo que foi algo muito lindo e de altos e baixos, né? Esse estúdio mesmo onde eu estou gravando, ele representa algo muito forte para mim. Porque quem é o diretor-geral, o dono aqui, o CEO aqui, é o Paulo, que fica atrás das câmeras. Mas ele me conhece desde quando eu era criança, desde quando eu era pequenininha. E caminhava junto com meu pai, com a minha mãe, nos meios de comunicação, aprendendo ali, né? Eu falo que eu nasci engatinhando em meio aos cabos dos microfones, das câmeras. Então, esse ambiente, para mim, ele é muito natural. Mas Deus não me colocou nessa família por acaso. Deus não me plantou nessa família de comunicadores e me proporcionou crescer nesses ambientes por um acaso. Ele tinha um propósito, ele tinha uma missão. E acho que uma das missões mais fortes que o nosso canal aqui, ele transmite, né? E essa TV Unindo Propósito, ela quer ativar em você, é justamente isso. Deus não te criou por acaso. Ele te criou para uma missão, ele te criou para um propósito. E você tem uma missão aqui nessa terra. A primeira é descobrir qual é. É você descobrir a sua identidade em Deus, né? Porque nós viemos à Terra como criaturas e nós nos tornamos filhos de Deus quando nós dizemos a Ele, né, que nós reconhecemos o Filho dele como nosso Salvador. E a partir daquele momento nasce, né, algo novo dentro de nós. Nosso próximo passo é a decisão de nascer de novo através das águas, né, através do batismo. E o nosso próximo passo é nascer ali no Espírito de Deus. E eu passei por todas essas etapas da minha vida. Desde a decisão do entendimento de conhecer a Jesus, depois a decisão de começar a caminhar com Ele, depois a decisão de nascer de novo, ou seja, a velha criatura tinha que ir embora, e ali a busca pela presença do Espírito Santo. Cada etapa dessa me tornou uma mulher diferente, me fez renunciar a muitas coisas. Então, aqui dentro deste canal, dentro deste lugar, dessa TV que Deus me presenteou e me deu, Ele não me deu só um programa. Esse programa de podcast, ele iniciou, só para vocês terem uma ideia, em um grupo do WhatsApp. É exatamente isso. Quando era umas 3 horas da manhã, eu fui despertada numa madrugada. E eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu havia ficado viúva. Eu tinha perdido meu marido. E eu tinha 3 filhos adolescentes para criar. E naquela madrugada, Deus falou assim, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você. E eu peguei o bloco de notas do celular e eu comecei a escrever tudo aquilo que o Espírito Santo estava dizendo aos meus pensamentos e eu estava sentindo ao meu coração. Aí às vezes você vai me perguntar, mas como, Miriam, você tinha certeza de que era Deus falando?
eu falo uma coisa para vocês. A voz de Deus, ela é uma voz inconfundível. Quando você ouvir ou senti-la, você vai ter certeza que é Ele mesmo que está falando. Não tem dúvida. Só que mais do que isso, Ele ainda prova com sinais, Ele prova com maravilhas, Ele vai conduzindo as coisas de uma forma sobrenatural. Então lá eu escrevi o projeto, unindo propósitos, e a primeira coisa que Ele me falou é que seria um programa de podcast. E naquela época, gente, o podcast ele não estava tão estourado como está agora. Na minha região aqui, na minha cidade, eu fui uma das pioneiras, porque isso só acontecia podcast lá por São Paulo, lá pelas capitais, para lugares onde tinha estúdios mais preparados. Mas aqui na minha região, eu fui uma das pioneiras no podcast. E aí, naquele momento, eu primeiro comecei com um grupo do WhatsApp, onde eu coloquei ali umas 70 mulheres e comecei a compartilhar com elas áudios diariamente, compartilhando sobre as minhas histórias, as minhas intimidades com Deus, o que Deus me falou, que versículo bíblico que eu li, o que eu aprendi com aquilo, os erros que eu reconheci naquela fase que eu estava da minha vida, e aonde Deus estava me dando esperança para poder caminhar e continuar caminhando de acordo com aquele deserto que eu estava vivendo. E muitas mulheres foram se identificando, muitas mulheres também foram sendo ativadas para compartilhar a sua história e enxergar as suas próprias histórias de uma forma diferente. Porque não era comum uma mulher que ficou viúva, uma mulher que passou por um divórcio, enxergar a história dela com beleza. E era isso que Deus estava me fazendo enxergar. Era isso que o Espírito Santo estava me fazendo enxergar. Que apesar das dores, ainda havia propósito, ainda havia esperança, ainda havia um lugar aonde Ele queria me levar, aonde Ele queria me resgatar. E então, a partir daquele momento, eu comecei a fazer isso. E Deus me lançou para um estúdio. Um estúdio, coisa mais linda, todo ali perfeito, ali para tudo, muito mais do que eu imaginava. Até para colocar algumas fotos aqui para vocês acompanhar. E já não esqueça de seguir o nosso canal aqui no YouTube, tá? Se inscreva no nosso canal, porque nós estamos com 591 seguidores, mas nós precisamos bater 1.000 seguidores. Eu já vou explicar para vocês o porquê disso. E eu conto com vocês para essa missão. E ali, na época que a gente começou, foi a primeira vez, montei o canal e coloquei o primeiro podcast no ar. Eu consegui alguns patrocinadores e eu fiquei feliz da vida. Na verdade, os meus primeiros patrocinadores foram amigos meus. Eu cheguei a pessoas conhecidas e, na verdade, a primeira eu recebi um sim, mas meio que um não. Porque quando eu disse que eu queria fazer um programa cristão, com princípios cristãos, e essa minha amiga, parceira, ela tinha uma loja de joias na época, ela disse assim para mim, muito grande inclusive, ela disse assim para mim, olha, eu te patrocino, pode falar lá das joias, mas não precisa marcar a minha loja. Não precisa divulgar muito. Acho que ela achou que não ia alcançar muita gente. Ela não queria que os clientes dela soubessem que ela estava patrocinando um programa cristão. Porque esses são os nossos princípios e valores. Nós falamos de muitos assuntos aqui, mas os nossos princípios, nossos valores não mudam, né? Então, ali, dentro disso, eu olhei aquilo, eu precisava do dinheiro, mas para mim foi uma negativa, porque se aquela empresa não estava de acordo com os meus princípios e valores do programa, com aquilo que a gente queria entregar, não tinha sentido ela fazer parte. Então, eu fui embora, mas assim, triste, mas não com vontade de desistir jamais. Eu fui até a próxima amiga e ela falou assim, eu topo, eu tô com você. Inclusive, a gente entrevistou ela esses tempos atrás, a Monique, foi a minha primeira patrocinadora. Ela tinha uma empresa de noivas, né, de festas de noivas. Então, ela promovia casamentos. E eu falei, uau, isso tem muito a ver com o nosso propósito. E eu comecei a fazer uma propaganda
de uma forma um pouco diferenciada do que simplesmente, olha, compre aqui, adquira isso, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu comecei a fazer uma divulgação com propósito, ou seja, contando a história, conectando as pessoas com aquela empresa. Mas isso não aflorou tanto nessa época, apenas foi o início. E ali, passando, essa minha amiga, teve outras 3 pessoas que patrocinaram o programa na época, só que elas não pagaram. E aí eu tinha tudo para desistir. Eu gravei os primeiros, acho que 4 ou 5 episódios, que inclusive você vai olhar no ar. E aí, infelizmente, alguns dos meus patrocinadores, quando chegaram no dia do pagamento, não fizeram o pagamento. E eu não tinha dinheiro para pagar o estúdio. E como eu não tinha dinheiro para pagar o estúdio, eu não tinha mais como continuar com o programa no ar. Então eu saí. E aquela promessa que Deus tinha me falado, seria um programa de televisão. Deus me falou até coisas maiores, falou que seria uma conferência, seria algo grande, que o Unindo Propósito era um projeto a longo prazo e que alcançaria muitas vidas, impactaria muitas pessoas, ia me lançar para o propósito e me ativar, e eu precisava ser preparada para isso. Então, eu finalizei o programa, não tinha mais estúdio para gravar, fui de volta para casa e recebi um convite. Esse convite foi para a Rádio Melodia FM. E aí eu saí do podcast tradicional aqui, né? Vamos supor, com câmeras, com iluminação, com estúdio, e fui para a rádio. E eu não tinha experiência em rádio. Mas eu também não tinha experiência em podcast, então para mim tudo era novo. Era um desafio e eu estava muito obediente ao Senhor. Para vocês terem uma ideia, eu era médica veterinária formada, eu tinha meu pet shop e em determinado momento depois, eu larguei tudo. Eu fechei o pet shop e eu fui viver simplesmente do meu propósito na rádio. Então, na rádio, ali eu comecei a entender, né, como que Deus queria me usar e me capacitar. E eu fui lá e cheguei na rádio com a minha Bíblia. E abria, e é o programa Unindo Propósito, eu tinha 30 minutos de programa e eu comecei a pregar a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu fazia no celular, eu comecei a fazer na rádio. E aí começar a falar do meu dia a dia e falar de coisas comuns, gente, como as minhas dificuldades de ter sido lançada para dentro de casa. E antes eu era uma mulher que trabalhava muito fora, então eu não tinha as habilidades de limpar a casa, eu não tinha as habilidades, eu achava que eu não era capaz de cuidar dos meus filhos sozinha, né, que eu sempre precisaria ou da minha mãe, ou do meu pai, ou de uma rede de apoio, e ainda mais naquela situação que eu estava como viúva. E comecei a compartilhar as minhas dores, abri realmente assim, as cicatrizes do meu coração, as minhas inconformidades, as minhas derrotas que eu tinha passado, e descobri que muita mulher passava pela mesma coisa que eu. E aquela dor que parecia enorme foi ficando pequenininha. E foi encontrando motivação, propósito, e comecei a receber mensagens. Eu vou colocar aqui também algumas mensagens que eu recebi da época, para vocês poderem ver. E essas mensagens diziam: meu Deus, como essa palavra falou comigo. Oh, nossa, eu passo pela mesma coisa. Parece que você está contando a minha história. Eu estou me identificando. E aquilo foi me dando esperança, sentido, e eu entendi sobre o propósito. O propósito é tudo aquilo que você tem para transbordar na vida do outro. O propósito não é sobre você. O propósito é sobre o outro, é sobre o próximo. Deus não resgatou a gente, não salvou a gente, não entregou o seu único filho na cruz do Calvário só porque você é linda, maravilhosa e você tem uma família bonita. Não, é porque aonde você foi plantada, além da sua vida, além da sua casa, há uma missão ao redor. Há uma missão com os vizinhos, há uma missão no seu local de trabalho, há uma missão em muitos lugares, em todos os lugares que você foi plantada. E eu comecei a entender isso. Eu falo que a trave que estava nos meus olhos, né, a venda que estava nos meus olhos, ela se desfez. E ela simplesmente se abriu.
E ali eu também fui muito curada. O propósito dentro da Rádio Melodia FM, que eu sou eternamente grata, que eu fiquei 3 anos e meio lá com o podcast, lá eu fui curada. Porque na minha infância eu ouvia muito que a minha voz era irritante. Eu ouvia que a minha voz era de taquara rachada, para vocês terem uma ideia. Então que eu devia ficar quieta para que gostassem um pouco mais de mim. Eu cheguei a ouvir isso. Então eu era muito machucada com relação a utilizar a minha voz para falar qualquer coisa. Eu também vim de uma família que era muito simples, né? E cresceu e progrediu na vida financeiramente, mas que alguns não tiveram oportunidade de estudo. Acho que minha mãe ficou até a 4ª série, ela fez. E veio de sítio, então eles falavam muitas palavras erradas. Hoje em dia a gente não fala mais. Mas, por exemplo, a gente falava, em vez de falar vidro, a gente falava vridro, né? E tacava o R. Então, tinha muitos erros de português. E toda vez que eu errava, eu era muito penalizada, às vezes na escola, por amigos, tirava sarro. Então, por muito tempo, eu quase me calei. Por muito tempo, eu deixei de cantar. Por muito tempo, eu tive essa perseguição com relação à minha voz. Mas quando eu cheguei na rádio, no lugar do meu propósito, quando eu comecei a transbordar na vida das pessoas, sem pensar se eu estava capacitada, se eu tinha talento ou não, se eu sabia interpretar realmente a Bíblia com uma coragem e uma verdade em que Deus havia colocado no meu coração e não algo que alguém tinha falado para mim, né? Claro, a não ser o meu pai, que eu tenho que honrar muito a vida dele, porque ele sempre me lançou. Ele fala, vai, você é boa nisso, você consegue, você vai muito além do que eu. Então ele sempre me lançou para esses lugares, sempre foi o homem que me encorajou. E ali eu comecei a receber mensagens sobre assim, a sua voz emana paz, a sua voz é linda, a sua voz é doce. E eu falei, meu Deus, mas eu nunca ouvi isso na minha vida. E ali eu fui curada. Ali eu liberei perdão para as pessoas que haviam falado, declarado coisas contrárias sobre isso, e entendi que, na verdade, a minha voz foi muito perseguida desde a minha infância, porque Satanás sabia que Deus tinha um propósito com aquilo que eu entregava através da minha voz. E com o passar do tempo, né, como unindo o propósito, né, eu fiquei na rádio, isso se multiplicou muito fortemente. Deus não me usou só na voz através da rádio. Ele passou a me usar através da escrita. Eu escrevi livro, lancei livro. Hoje a rede Unindo Propósito, né? Todo esse complexo do Unindo Propósito, ele tem uma editora, né? E o propósito não é só lançar os meus livros, mas lançar os livros de vocês. A gente está se estruturando, a gente está se capacitando para isso. E dentro desse projeto da rádio também, Deus mostrou outras coisas, que nós não somos só aquilo que nós sabemos, que a unidade ela é importante porque cada membro tem uma função e tem um papel importante, tem uma especialidade. Então eu comecei a trazer convidados para dentro do programa que falavam de saúde mental, a base da Bíblia. Eu comecei como o Dr. Carlos, né, que foi um psicanalista maravilhoso, que contribuiu muito dentro da história do Unindo Propósito. Depois eu trouxe o mentor Whindersson, que começou a falar sobre princípios cristãos para empresários. Porque é isso, nós que somos cristãos, nós somos do povo de Deus, a gente é lançado em lugares, então Deus nos confia empresas, Deus nos confia família, Deus nos confia trabalhos para que o nome dele seja glorificado e para que você traga sustento para sua casa, que você viva com dignidade, que você possa prosperar naquilo. Tudo isso é semente. E eu falo uma coisa, porque assim, pareço boazinha, mas às vezes eu também sou bem dura, porque eu falo assim, ó, quem tá perto de Deus, e você pode até repetir comigo, quem tá perto de Deus para receber o amor dele, também tá perto para receber o cajado. E quando Deus vem com o cajado, nós somos vaso, nós quebramos. Então tudo aquilo que a gente foge do princípio, tudo aquilo que a gente foge do valor, tudo aquilo que a gente foge do propósito,
o Senhor também nos corrige. E Ele corrige os filhos que ama. E nisso, por várias vezes, eu fui quebrada, eu fui moldada, mas a minha confiança é assim, eu estou na olaria, então eu sei que eu vou ser reconstruída, porque Ele não nos descarta de forma alguma. Ele não desiste de nós, Ele não desiste de você. E graças a Deus Ele não desistiu de mim, porque chegou um momento que eu saí da rádio e eu falei, meu Deus, e agora? Né? Mas o Unindo Propósito nunca acabou, porque nós tínhamos criado uma rede, uma comunidade no Instagram muito legal. Eu era influenciadora, gente, no Instagram, com 1.200 seguidores, eu já passei a ser influenciadora e ser paga para fazer divulgação. Isso não é normal. Isso é divino. Isso não vem porque eu sou boa. Isso vem porque Deus tinha um propósito. Ele começou a me trazer renda através da rádio, através do programa que eu fazia de 30 minutos, e os outros minutos eu podia passar, as outras horas do dia eu podia passar em casa, cuidando dos meus filhos, que estavam totalmente perdidos depois de ter passado pelo luto, né? E eu também. E a gente precisava daquele momento, a gente precisava daquele encontro. Deus foi restituindo várias coisas na minha vida. Eu ganhei uma casa no período em que eu fiquei viúva. Eu fiz um propósito para me guardar, porque eu era muito nova e eu sabia, Deus havia me falado que eu não iria ficar sozinha e que eu iria me casar de novo, que a minha família seria reconstruída. E hoje, passando, eu vejo o tanto que era necessário, porque uma das palavras que Deus me falou foi, você vai se casar novamente, porque o propósito precisa de proteção. E quem traz proteção para um lar, para uma mulher, que não o seu marido, que não o sacerdote da casa, né? Tanto que o meu esposo, eu quero até agradecer, ele está aqui nos estúdios, né, fazendo os bastidores, e nada disso do Unindo Propósito não teria passado por tantas fases que passou e chegado aonde chegou, se não fosse por todo o apoio que ele me deu, proteção, e muitas vezes financiou. Eu falo que ele financiava o combustível, ele financiava o Uber em algumas coisas quando faltava, né? E me deu todo o apoio emocional, estrutural, e sempre ali me levantando cada vez que eu era quebrada, e aí Deus não desistia de mim e usava ele para poder estar sendo restabelecida. E depois de um tempo que eu passei em casa, Deus me deu uma palavra de que o Unindo Propósito iria para a TV. E eu falei, mas como? E muitas vezes eu andava ansiosa e eu saía procurando a TV que eu iria parar. Mas Deus me uniu nesse momento com a Simone Martini, né, que fez parte aqui da apresentação do programa nessa última temporada, nesses últimos tempos. E a gente foi lançada para a Rede Cinturão Verde e para a TV 10. E foi um tempo muito precioso, porque além de nós ter sido lançada para a TV, Rede Cinturão Verde e também TV 10, ali veio patrocinadores que eu nunca imaginei que eu iria ter na vida. Imagina um programa cristão, um programa com princípios cristãos, né? Ser patrocinado por grandes empresas, por grandes marcas, como por exemplo o McDonald's. E quando eu me sentei para conversar e negociar com o dono do McDonald's, e ele olhou o nosso portfólio, e o que chamou a atenção dele, o que chamou a atenção dele para ser um patrocinador desse programa foi justamente os princípios e os valores. Então, se tem uma coisa que vocês podem aprender com esse episódio de hoje, é que não negocie seus princípios e valores. Se posicione. Porque por mais que tem gente, lembra lá atrás, que alguém se recusou a ter a marca dela divulgada ou vinculada ao meu programa, porque justamente não queria que o seu público soubesse que ela estava patrocinando um programa cristão que falasse de Deus, que falasse de Jesus. Aí depois vem uma grande empresa, uma grande marca, né, como o McDonald's, e se posiciona para sustentar o propósito. Porque não é barato.
Não é barato. Vocês só assistem aqui um pedacinho, mas toda a estrutura por volta, por trás, há um custo. E eu tenho que sempre me lembrar que eu sou filha do dono do ouro, da prata, e que nada vai faltar, e que o projeto não é meu, que o projeto é dele, e que se o projeto é dele, ele que sustenta, ele que mantém. E ele me provou isso por diversas vezes. Às vezes, eu imagino que teve alguns lugares em que eu saí porque eu tive medo de dar o próximo passo. Mas, às vezes, eu entendo que Deus vai me trabalhando na minha ousadia e Ele vai me trabalhando também no propósito e vai me lançando para o lugar certo, da onde Ele quer que eu esteja. E aí nós passamos toda essa temporada aí na Rede Cinturão Verde, na Rádio Ingamar, e Deus foi me ensinando a trabalhar também com a internet, porque vocês sabem que a internet está muito forte agora. A internet, ela tá, assim, entrando em todos os lugares. E eu fui aprendendo a transformar tudo esse conteúdo da TV aberta para o multi-streaming, que a gente chama. Então, hoje, o Unindo o Propósito leva as suas entrevistas, né? As pessoas que nós trazemos aqui, que além de trazer conhecimentos em áreas que, por exemplo, eu não tenho conhecimento, mas aquele conhecimento me agrega, né? Até político, que hoje a gente precisa aprender. Nós fomos entrando nas plataformas multistreaming, como o canal do TikTok, Instagram, YouTube, através de cortes e tudo mais. E aí, com 3 meses da gente rodando nessa intensidade, neste estúdio, com o canal do YouTube funcionando em 3 meses, eu nunca me esqueço. A gente teve um momento, uma madrugada, uma noite, em que a gente recebeu uma mensagem que o nosso programa não ia para o ar. Tava eu e a Simone. O programa não ia para o ar. Simplesmente não ia para o ar. E eu falei, meu Deus, que luta, Deus. A gente foi lá, a gente gravou, a gente às vezes compra roupa, às vezes a gente pega roupa emprestada para apresentar o melhor aqui para vocês. E aí o programa não vai pro ar. Naquela madrugada, 1h30 da manhã, eu recebi a notícia do YouTube de que o meu canal estava apto para ser monetizado e entrava no protocolo de monetização. Aquilo para mim foi como se fosse uma resposta do céu. Não é coincidência. Isso é sinal de Deus de novo direcionamento, de preparação e o quanto Ele cuida de cada detalhe. Isso eu não tenho dúvida. E eu não entendia nada de canal de YouTube. E aí eu fui começando a mexer e fui vendo que nós havíamos batido todas as métricas necessárias para monetizar nesse canal. Então, nós tínhamos batido o número de seguidores, nós tínhamos batido as horas de visualizações. Nós só alcançamos isso porque vocês que nos acompanham aqui assistem o nosso conteúdo, gostam do nosso conteúdo, compartilha, comenta, assiste de novo, manda para a amiga, manda para o tio, manda para a avó, reposta no Instagram. Se não fossem vocês, esse canal não teria atingido isso. E o que eu fiz? A única coisa que eu fiz foi obedecer. A única coisa que eu fiz foi ir atrás dos patrocinadores para bancar o projeto em uma televisão de rede aberta, que não é barato. E aí Deus foi trazendo essas possibilidades. Estudei muito, fui me aperfeiçoando, né? Eu e a Simone ficamos muito felizes na época, mas ainda não estava entrando dinheiro nesse sentido. E você sabe que o youtuber paga em dólar, né? Então nós estamos caminhando para este caminho. O que a gente conseguiu entender? A primeira fase de monetização do YouTube, ele é através de assinaturas. Ou seja, as pessoas que já assistem nosso conteúdo, que gostam do nosso conteúdo, você pode se tornar um membro do nosso canal de TV, né?
Então, você se tornando um membro, você paga ali um valor de R$15,90. A partir de R$15,90 por mês, você já pode ser membro do nosso canal. Nisso, vocês se tornam patrocinadores desse programa. Olha que fantástico. E um tempo, nesse mesmo período, Deus falou assim para mim, não é mais só um podcast, é um programa de TV, é um canal de TV. Não é só esse podcast, vai ter outras programações. O Unindo Propósito vai multiplicar, vai crescer. E baseado nesse direcionamento, eu fui vendo as coisas acontecer. Então, ele foi expandindo. Se você tem os mesmos princípios e valores desse canal, gosta do conteúdo desse canal, gosta do nosso trabalho, acompanhou a gente desde a rádio, ou nos conheceu agora, ou na época da televisão, ou na época só do Instagram, não importa. Vocês têm noção que eu passei 3 anos e meio fazendo live todos os dias no Instagram? Todos os dias eu terminava o programa na rádio, eu continuava a live mais pelo menos uns 20, 30 minutos. É muitas horas de conteúdo criado para vocês. E agora existe a oportunidade de você ser um patrocinador desse programa. E o que a gente pode contribuir mais com vocês? Eu liberei o seguinte, se você entrar agora aqui, né, na descrição do nosso canal aqui do YouTube, você vai ter todos os links ali para você acessar. Dentro da primeira página ali do nosso canal do YouTube, eu já tenho ali para você clicar para você ser um patrocinador. E aí você entra lá para você fazer uma assinatura, escolhe os valores que você quer contribuir, se é R$15,90, se é R$27,90 ou se é R$37,90, se não me engano. Cada um desses valores tem um propósito, né? E aí, dentro dessa contribuição sua, você também vai receber conteúdos exclusivos nossos. E eu já liberei para agora um curso que eu dei de mentoria, porque eu também sou mentora de mulheres, que chama Mulher Multiplicadora, que é para as mulheres que querem entender a sua identidade multiplicadora, principalmente na gestão familiar e na questão dos recursos financeiros. Naquele período em que eu fiz aquela mentoria, que eu lancei esse curso, eu estava muito focada nesse crescimento familiar, principalmente com relação ao meu marido, principalmente com relação aos negócios dele. Então, se você tem essas dúvidas de entender qual que é o seu papel, como você pode agir, entender essa identidade multiplicadora, entra para essa assinatura a partir de R$15,90 na sua contribuição, você já vai ter acesso a esse curso, a 3 aulas desse curso maravilhoso sobre mulher multiplicadora. Então, Deus foi desenhando cada detalhe desse projeto. Eu confesso para vocês, eu não sei tudo. Eu não sei aonde ele vai nos levar. Mas eu sei que eu estou posicionada na onde ele quer trabalhar e com o que ele quer trabalhar. E neste momento aqui, eu vi toda essa movimentação. O estúdio onde a gente está passou por uma reforma, uma mudança. Tem uma recepção linda que o Paulo fez. Aí eu cheguei aqui agora no estúdio, ele falou assim, olha, vai ter lugar de plateia. Aí eu falei, eu posso usar, Paulo, esse lugar de plateia? Ele falou, se você conseguir colocar umas 10 pessoas aqui, quem sabe uma dessas 10 pessoas não é você. Com certeza, as pessoas que vão estar ali, que são os nossos patrocinadores do canal, vão ter a possibilidade de ter esse acesso, de vir ao estúdio e assistir aqui com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Porque vocês é que patrocinam tudo isso. E Deus levantou vocês com esse propósito. O Unindo Propósito, ele nunca perdeu a essência dele, de manifestar o reino de Deus através de testemunhos, através de entrevista, através de coisas que possam edificar a sua vida. Cada história, me conta aqui, inclusive, já, se teve alguma história que te impactou e te marcou. E eu quero enfatizar 2 momentos do nosso canal que teve muitas visualizações e que contribuíram muito para a gente acessar esse nível que nós estamos. Que foi a entrevista com o Renan Santos,
né, um candidato a presidente, pré-candidato à presidência da República desse ano, que apareceu aí e nos deu a honra de vir ao nosso canal, concedeu uma entrevista e nós batemos já 20 mil visualizações só nessa entrevista com ele, né, que estava eu e a Simone, e ele veio através da Simone. E também a pastora Renata Robles, que é uma mulher fantástica, uma pastora que passou por uma luta muito forte com o filho dela, que era autista, que veio a óbito. Ela vai vir aqui no programa para trazer o testemunho parte 2 dela, tá? Então fiquem espertos, porque a gente logo vai marcar esse testemunho. E aí um corte do Reels dela, um corte que eu fiz e eu postei no YouTube, bateu 17 mil visualizações. Então não é sobre ser quem é famoso, né? Renan Santos é um cara famoso. Inclusive uma criança um dia me parou e perguntou: quem foi a pessoa mais famosa que você já entrevistou no seu programa? E eu falei: um pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Então, o cara famoso bater 20 mil visualizações é legal, é interessante, é esperado até, né? Apesar que é um conjunto, não é só o entrevistado. É o entrevistado, é as entrevistadoras, no caso estava eu e a Simone, que me ajudou muito porque o tema era político. Então foi ela, inclusive, que elaborou as perguntas que nós iríamos fazer. E a gente foi muito elogiada naquele período com relação às perguntas, falaram que a gente era muito inteligente. Eu me senti orgulhosa porque realmente era uma área que eu não navegava. E entendi o propósito de Deus na política, né? De posicionar pessoas também que defendam seus princípios, seus valores. E ali, naquele momento também, e ali a pastora Renata Robles, uma pastora que não estava mais pastoreando, estava, assim, afastada de ministério em si, né? Nunca deixou de ser pastora, nunca deixou de cuidar das pessoas, de falar do amor de Deus, mas não estava com uma igreja montada, não tinha um público nesse sentido. E aí ela vem no programa, conta uma história muito sincera, abre o coração, rasga o coração, fala sobre religiosidade, fala sobre temas tabus, como, por exemplo, doença mental e religião, e de uma forma tão simples, tão natural. E aí um corte, né, uma edição que a gente faz ali, pega um momento, viraliza de uma forma extraordinária no canal. E mais do que isso, impacta vidas, impacta pessoas, alcança pessoas que vivem a mesma dor e se conectam. E aí elas entendem e as coisas acontecem. Também não posso deixar de honrar nessa trajetória, e quero que esse vídeo fique gravado, gente, porque eu sei que ele fica por muito tempo, e daqui eu imagino aonde Deus quer levar esse programa, né, o Unindo Propósito. Então daqui 5 anos eu me imagino assistindo esse programa e contando dessas histórias, né, e chamando vocês para me ajudar a bater 1000 seguidores, porque a próxima etapa de monetização, fora essa, é eu bater 1000 seguidores, só falta isso. As visualizações eu já bati. Todas as outras métricas eu já bati. A gente bateu, né? Porque eu não faço nada sozinha. Eu faço só com a ajuda de vocês. Muito com a ajuda de vocês. Então, nesse momento, o que eu peço para vocês é: se inscreva no canal. A gente precisa bater 1000 seguidores para a gente alcançar o próximo nível de monetização. E sabe qual é o próximo nível de monetização? É aqueles que a gente recebe comissões dos patrocínios do próprio YouTube. Ou seja, eu não preciso mais ir atrás de patrocinadores. O próprio YouTube vai conectar o meu canal aos patrocinadores que têm sentido, que têm propósito, e vai colocar algumas propagandas para rodar no meu vídeo, no nosso vídeo, nas nossas entrevistas. Então, para a gente alcançar este nível e a gente poder continuar investindo, né, com muito carinho nesse programa para vocês, nos conteúdos, que vai vir muita novidade, vai vir quadros novos, vai vir muita coisa, né? Inclusive estamos aqui, né, ao vivo, tá chegando aí uma entrevistada e ela tá um pouco perdida ali, mandar mensagem para ela, que vai ser o próximo episódio que vocês vão ver. Uma mulher maravilhosa que trabalha com turismo rural e tem um propósito lindo, né, também.
E tudo isso que a gente vai criando para vocês e trazendo para vocês tem um custo. Então, o que custa para você se inscrever agora nesse canal? Né? Apertar o botãozinho de inscreva-se. Né? Tem algum custo para você? Não. Mas você pode estar ajudando a gente a continuar com esse propósito. Eu não posso deixar de falar também da nossa maravilhosa Inachips, né? Que inclusive agora é o nosso momento de merchan. A Inachips, ela é uma empresa que ela nasceu numa cidadezinha tão pequenininha chamada Inajá. E a gente conheceu elas vieram aqui, as donas, e a gente conheceu a história delas e a gente ficou encantado. Porque são mulheres que trabalharam em grandes multinacionais e um dia decidiram, não vou sair da minha cidade. E decidiram voltar para sua cidade, fazer o caminho inverso de que todo mundo fazia, porque é uma cidade de 2.000 habitantes, ou seja, quase não tem proposta de emprego, trabalho. O tipo de trabalho que tem normalmente é muito braçal, né? É trabalhar na roça, na colheita, é trabalhar em coisas mais serviçais. E elas pensaram assim, vamos montar uma fábrica de chips. E elas vieram de uma empresa super famosa, a Inachips. A Inachips também é famosa, da Elma Chips. Então, elas saíram, abriram mão de um salário, de estabilidade, de tantas coisas para virarem empreendedoras, empresárias. E a gente tem esse episódio completo aqui, vocês vão aprender muito com essas mulheres. E lá elas montaram uma fábrica em Inajá e começaram a produzir os chips maravilhosos aqui da Inachips, que você, se você quer comprar, se você quer conhecer, é só apontar a câmera do seu celular aqui e também os links vai estar na descrição e você vai direto para o site, entrega no Brasil inteiro, né? E tem enfeitado o nosso estúdio, né? A gente tem o suporte aqui, né? O expositor aqui, que todo mundo vai, pega na hora. Então é maravilhoso. E eu não tenho como não agradecer e honrar também a vida deles por toda essa trajetória com a gente, agora recente, né? Tem 3 meses que eles estão com a gente e vão continuar com a gente, né? Nesse propósito, nessa missão. E eu quero que vocês estejam com as expectativas bem alinhadas ali para os próximos episódios que vai vir do Unindo Propósitos Podcast, com essa essência bem mais fortalecida e amadurecida. O que aconteceu de mudança no nosso tempo foi amadurecimento. É só isso que aconteceu. Então nós vamos trazer pessoas aqui que escreveram livros, que vivem o seu propósito. Nós vamos trazer pessoas aqui que vão contar experiências com Deus, que vão emocionar a sua vida, como o último episódio que eu trouxe é o testemunho da Luísa, que me fez chorar. E eu não tinha nem como mais fazer perguntas. Então, aquilo foi realmente, assim, impactante. Eu sou uma consumidora muito forte de podcasts. Eu e meu marido, a gente assiste muitos podcasts, a gente gosta. A gente ri, a gente se diverte, a gente passa momentos maravilhosos junto, a gente aprende muito. E o meu sonho, e eu acredito que o sonho de Deus, que Deus colocou, é que esse podcast possa também trazer essa alegria, esse amor e essa unidade para dentro da sua casa, para dentro do seu lar. Então nós abrimos mais ainda, né, os bastidores desse programa, desses episódios, dessa história, para que vocês possam conhecer um pouco mais. E convido vocês a seguir nossas redes sociais, tanto no Instagram, como no TikTok, como no Facebook, porque nós estamos em todas as plataformas. E não esquecendo, ainda do último recado, que nós temos uma comunidade, onde você pode ir lá e mandar mensagem, conta a sua história. Quem sabe a sua história não pode ser a próxima a ser entrevistada aqui. Nós estamos de olho em tudo lá, né? Então, esse é o recado desse episódio que eu fiz hoje, especial, para contar para vocês dessa nova fase e também relembrar um pouco da história e da trajetória do Unindo Propósito junto com vocês. E estou muito feliz, estou muito contente, estou com as expectativas no Senhor
porque eu sei que ele vai fazer muito mais do que a gente imagina, né? Ele vai fazer muito mais do que a gente imagina. Hoje eu ainda não tenho uma assessora, né? Para ir atendendo os telefonemas das próximas convidadas. Mas eu creio que em breve terei. Elas devem estar tentando achar o estúdio aqui. Então, já estão aí? É que estão ligando. Ainda bem que o Paulo tá aqui, você tá vendo, né, gente? O bom do canal do YouTube é isso, né? Que TV a gente não pode passar essas coisas, né? Tem que cortar, mas no canal pode. Né? No canal a gente é vida real. Pode subir. Elas veem as escadas assim, elas falam, meu Deus, será que eu posso subir? Pode subir. Sejam todas muito bem-vindas aqui. Gente, então esse é o nosso programa, esse é o nosso episódio, né? Um oferecimento muito especial da Ina Chips, que vocês acompanhem nossos cortes. Não esqueça de se inscrever nesse canal hoje. Quem sabe, até o próximo episódio, uma semana, a gente já não bateu esses 1000 seguidores? Não é difícil, né? Então, além de se inscrever, pede pra mãe, pede pra tia, pede pra avó, pede pro filho se inscrever. E aí a gente bater isso e comemorar de alguma forma junto, né? Vou pensar aqui que forma que a gente possa comemorar junto, tá? Então, eu sou Miriam Santos, esse foi mais um episódio, mas muito especial da nova fase do Unindo Propósito, e eu encontro vocês na semana que vem aqui, tá? Inclusive, nós vamos mudar o horário que nós vamos transmitir o programa, já vou avisar, tá? Antes a gente transmitia no sábado 7h30 da manhã, a gente vai pro sábado à noite, tá? Então, eu vou colocar ali no sábado, 8 horas da noite, para a gente poder estar indo para o ar e você poder assistir com a sua família, tá? Então, fiquem com Deus e até semana que vem.